Irmãos, nós estamos estudando o livro de Corinto e hoje terminamos a primeira, não divisão do livro, mas a primeira parte. Paulo estava a 1.700 quilômetros de Corinto, ele estava em Éfeso. Ele já tinha passado por lá, evangelizado, formou uma igreja. Ele até queria sair antes, porque ele fala que ele estava com temor e tremor durante esse tempo que ele chegou ali em Corinto. Mas Jesus, pessoalmente, o consolou, o animou, dizendo que tinha várias pessoas ali que eram pessoas que estavam preparadas para serem alcançadas, que iam crer no Evangelho. E depois que Paulo sai de lá, Apolo apareceu por lá e, juntamente com Priscila e Áquila, exerceram o ministério, e Apolo era bem empolgado, bem animado. Então, muitas coisas boas aconteceram em Corinto. É uma das cartas mais tristes, porque Paulo tem que tratar de problemas sérios dentro de uma igreja. A maior parte era de pessoas que não eram judeus. Mas, mesmo assim, Paulo chama eles de santos, porque eles creram em Jesus Cristo, então eles podem ter esse título, esse status. E era uma igreja que tinha muito amada por Paulo. Os problemas que Paulo vai tratar em 1 Coríntios, e esses problemas vão ter um desdobramento um pouco mais forte em 2 Coríntios, não é a igreja toda, mas era uma parcela impenitente que estava desenvolvendo alguns problemas que poderiam prejudicar a igreja toda. Paulo poderia deixar para lá. Ele estava lá 1.700, já tinha muito trabalho lá, mas umas pessoas preocupadas com a saúde e com a vitalidade da igreja levaram uma carta, então, para Paulo, de algumas dúvidas que eles tinham, porque mesmo Paulo ter passado por lá, Apolo ter passado, talvez Pedro passou um pouquinho também, ainda tinha algumas dúvidas. E essas dúvidas, em alguns lugares, em algumas situações, eram dúvidas assim até infantis, que eles se julgavam tão sábios porque estavam muito ligados à filosofia grega e até menosprezavam tanto Apolo como Pedro, como o próprio Paulo. Paulo era a pessoa mais menosprezada por eles. Então, a igreja, percebendo que estavam incomodados com aquela situação, então eles levam uma carta para Paulo, fazendo perguntas, para Paulo responder, para dar um basta, dar um ponto final em algumas questões ali que ficavam disque aqui, um ali, assim, desprezando o outro, batendo boca, em coisas que não deveria estar acontecendo dentro de uma igreja. E, ao mesmo tempo, as pessoas que levaram essa carta dão notícias para a igreja. E uma notícia assim, que já é o primeiro assunto é a questão de divisões. Só que as divisões elas são um efeito dominó. Quando uma igreja, no caso ali de Corinto, estava passando por divisões, isso era um efeito dominó, isso era uma consequência de alguns problemas mais sérios que precisavam ser tratados. E, quando se resolve esse problema, outros problemas são resolvidos automaticamente. Então, o que Paulo faz nesses 4 primeiros capítulos é o assunto que ele já resolve de cara, é o primeiro assunto que pode gerar um desdobramento assim triste para a igreja. Ele fala, então, que a forma com que a igreja está se comportando, de dando preferência, como os gregos faziam, se tornando um grupo de fãs, de pessoas, quase que idolatrando algumas pessoas lá no mundo secular com o qual eles pertenciam. Eu sou de Homero, eu sou de Platão, não, eu prefiro Aristóteles. Então, essas divisões, e condenando, criticando, difamando outras pessoas que tinham outras preferências, isso era comum no mundo grego. Esse aliciamento de filósofos que se tornavam discípulos, eles se tornavam discípulos, fãs,
e acabavam fazendo os grupinhos, e endeusando, e elogiavam, colocavam aqueles filósofos num pedestal, valorizando as ideias, e muitas vezes a própria pessoa, o estilo de falar, o estilo de argumentação. Isso era lá fora. Quando eles se converteram, eles vieram para a igreja e começaram a fazer isso com os servos de Deus. Então começaram a colocar um grupinho ali para Pedro, outro para Apolo, outro para Cefas, e algum até falavam, não, nós somos de Cristo, mas não no sentido assim de que eles eram mais espirituais, dando a ideia de que eles não precisavam do ensino, da orientação, do aconselhamento de homens, no caso ali de servos de Deus. Não, nós não queremos receber de ninguém. É eu e Deus, é eu e Cristo, pronto, acabou. Que é uma falácia, que é um problema. Então, Paulo falou que, na mensagem passada, que primeiro ele falou que divisões na igreja é uma grande bobeira, é um negócio tão infantil. E na mensagem passada ele falou que isso é fruto da imaturidade. São pessoas que antes estavam no mundo, isso daí pertence à carne, mas eles se converteram e deveriam estar caminhando em sabedoria e entender como é o plano, como que é o reino de Deus. Mas não, ainda eles estavam abraçados ao padrão humano, gostavam daquele jeitão e não se desenvolviam. Ainda eles eram sarquinós, sarquicós, pneumáticos, aquelas 3 palavras que a gente viu. E hoje Paulo vai terminar o assunto. E aí ele vai chamar a atenção e vai mostrar para nós, e vai deixar bem claro, novamente, ele já deixou isso, mas aí ele vai bater no ponto final do qual é a raiz que provoca as divisões, as separações, esses grupinhos na igreja. No estudo da semana passada, a gente viu que Paulo falando dessa questão da imaturidade, mas se a imaturidade não for curada pela pessoa, ela pode se tornar uma ameaça para a igreja, ela pode até destruir a unidade e a harmonia do corpo de Cristo. E aí a pessoa corre um grande perigo. Porque a igreja, o corpo de Cristo, ela foi comprada com o sangue de Cristo. Não foi algo simples. Teve a encarnação da segunda pessoa da Trindade, que viveu entre nós, provou a sua identidade, sendo homem e Deus, morreu, sofreu ali na cruz, toda a condenação, a ira de Deus caiu sobre ele, ele sentiu um momento de agonia tremenda, como se estivesse separando do Pai, foi sepultado e ressuscitou, para que aquele que cresce nesse processo que ele fez, nesse sacrifício dele, pudesse ser salvo. Então, não é uma coisa simples, não é uma coisa barata. E aí, aquele que crê, é colocado no corpo de Cristo, é unido com Deus, tem acesso a Deus pela graça, mediante a fé, e deve viver em comunidade. E agora, alguém que está nessa comunidade vai se esforçar para destruir a harmonia que Deus teve todo o trabalho para construir, e que a igreja não é propriedade de pastor, de apóstolo, de bispo, de ninguém, nem nenhum membro da igreja. A igreja é propriedade de Deus, o Pai, que deu para Jesus, o Filho. E alguém vem e destrói. Paulo fala, olha, aquele que destruiu o santuário de Cristo, o santuário de Deus, Deus o destruirá. Então, Paulo fala, tomem cuidado. Algumas vezes a gente cria problema na igreja, mas por uma bobeira, por falta de habilidade, por descuido, mas a gente corre para reconsertar, para que a unidade da igreja não seja prejudicada. Agora, quando eu uso a minha habilidade, a minha maldade para semear intrigas, né? O Silvio leu alguma coisa ali de Provérbios. Maquiavel, acho que você já viu esse nome, ele tinha uma tese, é dividir para conquistar. O maligno usa essa tese, ele divide para ele conquistar. Então, o Espírito Santo é que gerencia
as relações de uma igreja, inundando a igreja com amor, aquele amor que suporta, que perdoa, que reconcilia, para que a igreja viva em unidade. Agora, quando, por causa da nossa carnalidade, por causa da nossa imaturidade, por causa da nossa maldade, a gente semeia intrigas que causam divisão, então eu tenho que tomar cuidado. E se você percebe que alguém faz isso, não ande perto dela, porque você está correndo perigo também de respingar em você a ira de Deus. E mesmo que a pessoa seja salva, aí é uma questão de disciplina de Deus, né? Contra alguém que está lutando contra ele, desfazendo, prejudicando o trabalho dele, e até talvez que outras pessoas que estão a caminho de crer em Cristo possam ser prejudicadas. Então, são dois perigos terríveis que a gente pode cometer aqui. Então, Paulo nos alerta. Hoje, Paulo vai falar sobre essa questão da raiz e como ele vai usar bastante ironia, como ele já usou, né, no texto passado. Ele falou: vocês não sabem, eu pensei que vocês fossem sábios nessa questão. Eu tenho que explicar novamente. Eu pensei que era uma coisa tão simples para vocês entenderem. Mas, por causa da sabedoria do padrão humano, a gente fica num estado letárgico de não entender coisas bem básicas. Só para nós começarmos hoje, no capítulo 3, 21, que é o capítulo anterior, Paulo termina desse jeito aqui: portanto, irmãos, ninguém se glorie nos homens. Em outras palavras aqui, ninguém use o padrão humano para se gloriar, né? Ou elevar alguém, ou esperar glória dos homens para si. Porque tudo é de vocês. Para mim se gloriar e impedir com que alguém se glorie, eu se torne proeminente, eu preciso combater e falar muito de mim, ou me promover e também combater os outros. É a ideia que a gente vê muito em eleições, né? A pessoa precisa ganhar aquela apreciação de um certo grupo. Então, ela vai falar muito bem dela e vai depreciar os outros. Então, Paulo fala: ninguém se glorie nos homens, não use esse padrão humano para ser exaltado. Porque tudo é de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. O que Paulo está falando? A unidade é tão grande aqui, que essa situação deveria trazer uma grande satisfação, e a gente não precisar aplauso, ou aplaudir alguém, colocar alguém lá em cima, ou buscar estar lá em cima. Essa é a maior satisfação. Tudo foi reconciliado com Cristo. Cristo atraiu tudo para Ele. Então, tudo pertence a nós, porque nós somos herdeiros com Cristo. E Cristo é de Deus. Não tem satisfação maior do que essa. Um coração, quando se sente vazio, ele quer buscar satisfação. Essa satisfação é o mundo que quer buscar. Você vê quantos milhões estão sendo gastos nesses dias para as pessoas desfrutarem de alguma satisfação, de ter uma medalha, de ter pisado o pé, de ter assistido a abertura. E a gente sente a dor de alguns atletas que prepararam muitas vezes 4 anos, passaram por um processo árduo de vencerem outras pessoas, como uma moça brasileira lá, aquele nervoso, não consegue dormir no dia anterior, e, de repente, entra no tatame para lutar judô em 46 segundos. Foi o tempo que ela ficou, perdeu e voltou para casa. Paulo usa muito o exemplo de jovens, desse esforço que e ele compara com a vida cristã, né, de pessoa ter um treinamento, se abster de várias coisas, concentrar, subir, e uma coisa só faz. Então, o esporte ele é uma boa ilustração do que é a vida cristã. Mas quando a pessoa acha que aquilo é tudo na vida dela, que ela só vai ser feliz se ela conseguir, a pessoa está em miséria. Porque até depois de conseguir, ela vai lembrar, vai ter uma experiência, mas ainda o vazio
de ser satisfeito está lá dentro do coração. Então, Paulo fala aqui para nós, tudo é de vocês. Tudo aquilo que é necessário para a gente ter sentido e significado, ser valorizado, ser amado, ser respeitado, já temos. Não precisamos prejudicar alguém ou levantar muito alguém ou ser levantado para aí então sermos a pessoa, vamos ser reconhecidas. Agora, enquanto vivemos nesse mundo, nós vamos ser tentados a isso, porque é o padrão humano. Então, 1 Coríntios é o texto que a gente vai estudar hoje, de 4, aqui está 1 a 5, mas é 1 a 21, né? Está errado aqui. Nós vamos ver como os despenseiros de Cristo devem ser considerados. Essa é uma pergunta. Paulo, então, a igreja está tratando muito mal ele, está desrespeitando, está negligenciando o trabalho, o tempo que ele deu para essa igreja lá, estão difamando o caráter de Paulo, estão atacando ele, estão comparando ele, principalmente isso, com os outros, né? E aí um grupinho, eu ainda sou de Paulo, eu acho legal ele, eu acho que o estilo dele, a estratégia dele, outro, não, eu sou de Cefas, não, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. E aí os líderes iam surgindo da igreja, e essas pessoas que iam servindo a Deus já começavam a ter os seus grupinhos na igreja. Então, aqui Paulo, nesse capítulo, vai mostrar para nós como os despenseiros de Cristo devem ser considerados pela igreja por nós. Como a gente deve considerar ele? Agora, a pergunta que fica, o que é despenseiro? Efésios fala que nós somos despenseiros da multiforme graça de Deus. Multiforme é aquilo que tem várias formas, né, várias cores. Então, a graça de Deus ela tem várias cores, várias atuações. Ela atua não somente de um jeito. E despenseiro é aquele cara que trabalha onde? Na despensa. Hoje nós não temos mais despensa nas nossas casas. Alguém tem despensa na sua casa aí? Não. Mas antes era quase que um quartinho, né? Nas casas antigas era um armário lá, um quartinho. Vai pegar isso na despensa. Teve alguém aqui que os pais já fizeram isso com você? Vai buscar a despensa. Então lá tinha de tudo. Lá era onde estava a compra do mês. Hoje a gente tem vários armários que guardam isso, mas antes era quase que um quartinho. Então, o despenseiro de uma casa grande, de uma casa rica, onde tinha muita coisa, ele cuidava da administração da despensa. Ele estava preocupado que não faltasse nada para fazer as refeições, material de limpeza, material de tudo da casa. Tudo que era da administração da casa, essa pessoa cuidava. Em outras palavras, é o que depois a gente veio chamar de mordomo. Ele não somente cuidava da despensa, ele podia até colocar 1 ou 2 funcionários para cuidar daquilo, abastecer e verificar prazo de validade, administrar e fornecer quando a cozinha estava precisando, quando a lavanderia estava precisando, porque as casas antes eram muito grandes, tinha muitos funcionários, material para cortar a grama, material de tudo que era referente à casa. Então, o mordomo, o despenseiro, ele ficava cuidando, e ele ia lá e dava. Se a pessoa pedia ia cortar a grama, ele, deixa eu pegar para você, toma uma tesoura. Aí o cara falava, espera aí, você não é um bom despenseiro. Aí ia fazer uma refeição, talvez, lá, tal, ele chegava lá e dava um sabão em pó. Aqui, ó. Não. Ele tinha que ter uma noção geral e tinha que ser muito exato no fornecimento de material. O dono da casa está com diarreia. Ia lá e dava um produto, alguma coisa assim, arroz, tal arroz. Né? Ou talvez maisena, né? Naquela época. Mas era uma pessoa que cuidava e verificava. Puxa, a gente vai ter uma festa, será que está faltando? Então, ele comprava, ele administrava. E administrava os funcionários também. Então, o dono ficava despreocupado, porque delegou autoridade para ele.
Então, no caso das Escrituras, no caso da igreja de Deus, o dispenseiro é alguém que é encarregado por Deus para cuidar dos negócios de Deus e da casa de Deus, do reino de Deus. E ele chamou várias pessoas para fazer isso, e está chamando, e está convidando, e quer que você se disponha também. E quando você se disponha, como Paulo foi chamado, Paulo, Apolo, João, os discípulos, Marcos, Silas, Timóteo, que não eram apóstolos, eles foram chamados e foram discipulados, eles foram convocados e se envolveram em ser despenseiros. Então, no caso da multiforme graça de Deus, uma pessoa está triste, então o que o dispenseiro deve fazer? Ele deve ir lá e entender por que está acontecendo essa tristeza. Pode ser que, de repente, seja um ombro amigo, de repente, pode ser vamos aqui, eu te carrego, coloco você na cama, mas, de repente, pode ser um tapa no traseiro. Você é um sem vergonha, o que você aprontou. Vai lá e se reconcilia. Então, o dispenseiro da multiforme de graça de Deus, ele tem que entender de Deus e tem que entender das pessoas. E ele depende dessa capacitação de Deus. Ao mesmo tempo que Deus chama, ele capacita. E a gente tem que fazer aquilo que é do interesse de Deus, e não do nosso interesse. Não usar aquilo para, de repente, usar como corrupção, vender, entregar para pessoas que não pertencem à casa, para que haja saúde, para que haja harmonia. Então, Paulo está falando aqui, ele foi um dispenseiro, ali em Corinto, ele deu aquilo que a igreja precisava, e agora a igreja está querendo se dividir, combatendo, dizendo, você não enxerga direito, você é gago, você não fala com ousadia, com muita intrepidez, como Apolo faz. Aí chegavam para Paulo, o seu pensamento é meio alegórico. Para Pedro, você é um caipirão. Suas palavras não são... A gramática, como você fala, não é legal. Então, a igreja estava assim, dissecada em várias partes. E aí Paulo vai lembrar essa igreja como que eles deveriam tratar. E outra coisa, a igreja de Corinto, não era toda ela, mas um grupo, olhava a vida de Paulo, a vida, o que acontecia com eles. Eles eram, muitas vezes, presos, eles eram zombados pelo mundo, não tinham resultados assim que podiam torná-los mais famosos, não eram convidados para dar grandes palestras lá no Areópago, onde os filósofos davam. Geralmente eles estavam sempre fugindo, tendo doenças, tendo enfermidades, acusados. Então eles falaram, espera aí, esses caras não são de sucesso, porque a igreja ainda estava com o padrão de sucesso, de análise de sucesso, aquele padrão mundano. E aí até algumas pessoas que estavam vindo para a igreja começavam a dizer, está vendo? O meu padrão é melhor, então eu sou melhor que esses apóstolos. Com essa introdução, eu acho que vocês vão começar a entender algumas coisas. Então, vamos ver como que Paulo desenvolve esse assunto. Primeiro, ele vai falar que todo dispenseiro de Deus é um servo. É a palavra doulos. Ele é escravo de Deus. Olha só na primeira parte do versículo 1. Assim, pois, é importante, é necessário que todos da igreja nos considerem como ministros de Cristo. Aí parece que Paulo está chamando a sardinha para ele. Mas o que ele quer deixar claro aqui é que ele é um servo, ele é um escravo. Legal, Paulo, você é escravo, então estamos aqui para ser servido. Mas Paulo fala, eu não sou escravo da igreja, eu não sou servo da igreja. É necessário que vocês entendam que eu sou servo convocado por Deus. Eu sou escravo de Jesus Cristo. Então, o meu relacionamento prioritário é entre eu e Deus para exercer o ministério, o serviço entre vocês. Infelizmente, naquela época e em nossos dias, tem muitas igrejas que acham que
eles contratam o pastor de acordo com as suas preferências. E aí o pastor vai estar a serviço da igreja, segundo a linha que a igreja quer que ele traça, e vai obedecer todas as demandas que a igreja quer. Vai fazer tintim por tintim do que a igreja. A ideia é, o pastor é servo nosso, é o nosso empregado. Nós pagamos o salário para ele. Ele não pode fazer nada, não pode falar nada que a gente não autorize ele a falar. Paulo deixa claro, no caso de dispenseiros de Deus, o compromisso do dispenseiro é com a pessoa de Deus. A casa é de Deus, a igreja é de Deus. Então, de cara, é importante entrar na cabeça de vocês, ele está falando para os coríntios. Eu sou ministro de Cristo. Eu sou servo de Cristo. Eu sou do mesmo nível, ele já deixou bem claro isso, que o fato dele ser apóstolo não significa que ele é superior, ele chama o irmão Sóstenes, nós estamos juntos, mas eu tenho uma incumbência, e essa incumbência foi delegada por Cristo para entre vocês. Se vocês têm a responsabilidade de me sustentar ou não, é uma questão de necessidade, mas por o fato de vocês me sustentarem, Paulo está falando para os coríntios, não significa que vocês podem manipular minhas horas de trabalho, o tipo de trabalho que eu vou fazer. Isso eu tenho que prestar contas para Cristo. Ok? E aí ele vai falar em segundo lugar dentro desse versículo. Eu sou, além de ser um ministro de Cristo, eu sou dispenseiro dos mistérios de Deus. Não sei se você se lembra, quando aquele versículo que Paulo falou assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que os amam. A ideia aqui de mistério não é alguma coisa, algum segredo que só alguém domina, não. A ideia é que a salvação, através da pessoa, da morte de Jesus, da ressurreição dele, não foi inventada, não foi descoberta por nenhuma pessoa, por nenhum olhar humano, nenhum coração humano. Isso Deus revelou, Deus propôs e revelou. E aí ele está querendo que algumas pessoas que são escolhidas por ele e que comunicam à igreja, e a igreja comunique para todo mundo. Olha, isso daí ninguém sabia. Ninguém inventou, ninguém criou. Então, ela é mistério porque não vem do coração, da sabedoria, da filosofia, da invenção humana, mas para a humanidade é algo que ela nunca imaginaria. Mas Deus, então, propôs e aí convocou algumas pessoas para espalhar isso, e aqueles que creem nesse mistério agora passam a propagar isso para qualquer pessoa. É isso que acontece nos nossos dias. Alguém te evangeliza, você não sabia como que nós não sabíamos que a salvação era pela graça, através da fé em Jesus Cristo. Não é algo que eu elaborei. Quando você conversa com alguém, a pessoa sempre tem uma ideia. Eu acho que eu sou salvo, porque eu nunca fumei, nunca bebi. Minha cachorrinha também nunca fumou, nunca bebeu, mas não é salva. Então as pessoas têm critérios humanos do que quem Deus é, quem eu sou, quem ela é. Então ninguém nunca vai chegar a essa conclusão de que a salvação é pela graça, mediante a obra de Jesus Cristo, mediante a fé. Então, quando nós somos iluminados pelo Espírito Santo e cremos em Cristo pela ajuda do Espírito Santo, nós recebemos a responsabilidade de espalhar isso, de transmitir esse mistério para as pessoas, coisas que elas não sabem. Então, quando elas passam a saber, deixa de ser mistério. Então, Paulo fala assim, eu sou um encarregado, um empregado, eu sou o oikônomos, eu sou o mordomo dessa tarefa, de entregar, de revelar isso para as pessoas. Então, ele é esse despenseiro. É aquele cara que vai na despensa, pega um tanto de graça, deixa eu ver, a pessoa precisa de tanto, deixa eu pegar um tanto de graça para a pessoa crer em Cristo.
Então, é a mesma coisa. Aqui nós estamos falando com adultos. A tarefa de alguém que prega aqui, de quem der a abertura, de quem louvor, é dar a graça de uma tal forma que as pessoas possam entender. Lá em cima, a graça está sendo transmitida de uma outra forma. Até na língua que as crianças possam entender melhor. Então, isso que é ser dispenseiro, entregar algo devido. É o mesmo pacote, é o mesmo mistério, mas de forma diferente. Então, Paulo fala, olha, importa que todos os considerem como ministros de Cristo, nós somos de Cristo, e nós somos encarregados desse mistério, de entregar aquilo que o homem nunca conseguiria saber. Mas, aí ele fala, no versículo 2, que, acima de tudo, a igreja precisa entender, e essa é uma exigência para aqueles que são mordomos, dispenseiros, que eles têm que ser encontrados, acima de tudo, fiéis. A fidelidade está acima de tudo. Quando a gente pensa em fidelidade, muita gente fala assim, o cara não pode pecar. Aqui a fidelidade está muito mais... está relacionada à sua vida consagrada, separada para Deus, mas está mais relacionada também a ele ser fiel, não entregar pacotes errados. Ou acrescentar, de repente, açúcar na farinha. Algum produto que o dono não quer que tenha lá, e ele, então, coloca alguma coisa extra. Mas também fidelidade no sentido de não pegar aquilo sem autorização ou roubar. Então, olha só o que Paulo fala aqui, que é necessário para o dispenseiro. Ora, além disso, o que se requer, a exigência destes encarregados, é que cada um deles seja encontrado fiel. São os mistérios de Deus, eu não posso mudar, eu não posso retirar, eu não posso acrescentar. Porque a partir do momento que eu retiro alguma coisa da dispensa, da graça que está na dispensa, se eu tirar alguma coisa, se eu acrescentar alguma coisa, aquilo que ficou deve ser considerado, tanto eu como mordomo, mas tanto aquilo que ficou lá deve ser considerado como o quê? Anátema. Maldição. Então deve ser pego lá e retirado, e quem estava administrando também deve ser considerado anátema. Está sobre ele um juízo muito grande. Então, por quê? O dono vai confiar que tanto a comida, que todos os funcionários, que tudo aquilo que é feito de modo adequado. A vida está em jogo. Então, é exigido fidelidade acima de tudo. Mas o mordomo pode pensar, puxa, mas aí os funcionários não vão gostar de mim. Eu quero enriquecer, eu quero ser famoso. Então, deixa eu acrescentar alguma coisa, deixa eu fazer uma barganha aqui, deixa eu vender. Você só vai ter se você der o por fora, o PF. Então, nós vemos, de forma muito triste, principalmente no nosso século, isso aconteceu desde os anos 300 para cá, já na época dos apóstolos existiam, pessoas que estavam acrescentando, ou tirando, ou maculando, ou fazendo negócios escusos com a graça. E aí veio as indulgências, não sei se você já ouviu falar, eram cartas que a igreja cristã, que já estava catolizada já, ela vendia a preços enormes para ricos, homens que tinham poder, e de acordo com o preço estava lá a quantidade de pecados que aquela compra daquela carta perdoava. Então, tinha os pecados capitais, os pecados veniais. Então, esses encarregados, esses mordomos, começaram a deturpar os mistérios de Deus, deixar de ser fiéis. E hoje, nos nossos dias, nós vemos que os mistérios de Deus são material e recurso para pessoas ou entidades que têm o nome de igreja para ficarem milionárias. Pessoas nesses lugares, muitas vezes recebem ouvem da palavra, vão nas suas casas, leem a palavra e creem em Cristo, mas o fato de 1, 2, 3 ou uma multidão crer em Cristo não qualifica esses ambientes como fiéis a Deus.
Paulo fala também, diante disso, aí tinha aquela questão, né? Ah, você não fala muito bem. Então, esse julgamento humano que Paulo recebia. Ah, você não é um cara muito eloquente, você, né, nem enxerga direito. Fica até vergonhoso chegar e convidar alguém para ouvir você falando, porque você não é como aquelas grandes pregadores. Então, Paulo fala que, olha, a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa. Então ele fala, não tenho nada na minha consciência que me acusa, então não me importa se eu sou julgado por vocês ou não, ou até num tribunal, porque a minha consciência não me acusa. Mas Paulo não para aí. Ele fala, mas nem por isso me dou por justificado. Apesar da consciência dele estar tranquila, não ter nenhum problema, ele fala que nem por isso ele se dava por justificado. Está tranquilo. Mas ele fala, pois quem me julga é o Senhor. Já que o dispenseiro é uma pessoa que cuida das coisas da casa do Senhor, e o objetivo é que a casa do Senhor seja fortalecida, tenha saúde, tenha vitalidade, tenha crescimento, que a agricultura, que o campo cresça cada vez mais, então a prosperidade. Paulo era tido como um cara meio fracassado. Jesus foi tido como um cara fracassado pelas autoridades. Porque o cara é doente, o cara, sabe, não consegue grandes resultados. Então, a avaliação que as pessoas tinham de Paulo é que ele era um impostor, ele tinha assumido uma posição que ele deveria olhar para ele mesmo e falar assim, eu não posso, porque eu não vou me meter nisso, eu não vou me colocar como apóstolo. Até falar que ele não era um apóstolo, ele não tinha autoridade. Eles não queriam aceitar a orientação de Paulo. E aí Paulo falou, olha, não me importa ser julgado por vocês. A ideia aqui não é julgado para salvação. Não é julgado porque fez alguma coisa errada. A ideia aqui é ser comparado com o outro. Ser observado. Para mim, se vocês estão falando que eu sou bom, se eu sou ruim, se eu sou um bom pregador, se eu sou bom, ou se eu não deveria estar, eu não estou nem aí. Eu não tenho, minha consciência não me acusa de nada. Agora, eu não me baseio na minha consciência. A minha maior preocupação é que o julgamento final é que importa. Então, Paulo está falando, o escrutínio, isso é a ideia da comparação, essa verificação humana, ela é falha. Não é totalmente errado quando você pede opinião para alguém sobre você. Olha, como é que está? Você acha que foi bom? Você acha que não foi? Porque a gente deve sempre zelar para fazer as coisas da melhor forma possível para Deus. Mas quando as pessoas te avaliam, te comparam, somente para o esporte, somente para te desanimar, somente para te rejeitar, Paulo fala, olha, não me importa. Primeiro, que o escrutínio, a avaliação humana, ela é falha. Ela segue um padrão humano. E Paulo fala, até a avaliação de mim mesmo é falha. Mesmo eu não tenho nada na minha consciência que me acuse de que eu sou um cara desonesto como dispenseiro. E aí Paulo fala, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Versículo 5, ele vai falar desse julgamento do Senhor. Ele está querendo dizer que, realmente, talvez ele, e talvez os apóstolos, em algum determinado momento, fez alguma coisa que não deviam ser feito daquele jeito tal. E ele fala assim, portanto, não julguem nada antes do tempo. Tem coisas que a gente olha claramente, puxa, isso é incomodado. Mas não julguem. A ideia aqui de condenar, reprovar, rebaixar. Não façam isso antes do tempo. Até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas através se houve realmente erro, mas também manifestará os desígnios do coração, as motivações.
Aqui não tanto de pecado, mas é por que a pessoa faz o que faz. Qual é a motivação? Porque algumas vezes a gente olha, essa pessoa aí está querendo aparecer. Essa pessoa aí ela quer só se engrandecer. Cuidado. Não olhe as aparências. Espera em Deus. Porque no julgamento, quando Jesus trouxer, ele vai trazer à luz todas as coisas. Se realmente era isso que a gente pensava. Mas também manifestará os desígnios do coração, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. O grande perigo aqui é porque não é do meu gosto, não é do meu jeitão, então eu rebaixo, eu humilho, eu persigo, eu tento fazer grupinhos contra aquela pessoa, só que no final era só a minha impressão. E na hora que Jesus vier e dar louvor para essa pessoa, onde eu vou botar a minha cara? Se eu fiquei tanto tempo, em vez de colaborar, apoiar, ajudar, treinar, capacitar, eu fui um combatente, uma pessoa que prejudicou o ministério daquela pessoa. Na hora que chegar o Senhor e trazer louvor, e se a minha avaliação consequente às minhas atitudes, no caso aqui estava acontecendo lá em Corinto, aonde eles iam colocar a cara? Então, Paulo dá um conselho aqui: não julguem nada antes do tempo, precipitadamente. Segura as pontas. Deus não nos chamou para julgar, para avaliar. Deus nos chamou para apoiar, para capacitar, para treinar, para aprimorar, para aliviar a carga uns dos outros. Mas não para ficar olhando, não gostei, isso aqui lá, não é bom isso. Cuidado. É o conselho de Paulo aqui. Primeiro, não julgue, não avalie nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. Então, pode ser que alguém é muito elogiado, esse cara é muito bom, olha só, e chegar quando Jesus vem e falar assim, tudo que ele fez me deu nojo. Porque o coração dele não prestava. Tudo ele fazia era um manipulador, só queria glória para ele. Pode ser que aconteça isso, pode ser que a gente caia do cavalo também. No sentido de valorizar um e desvalorizar o outro. Então, haverá um escrutínio, uma avaliação final. E aí Paulo fala no versículo 6, qual é a raiz dessas intrigas, desses problemas, dessas faltas de cuidado. Ele fala no versículo 6, meus irmãos, apliquei essas coisas, tudo isso que ele falou até agora, figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isso. Não ultrapasse o que está escrito. O que está escrito? É como a gente deve se comportar. Se a gente ultrapassar, a gente cai em terreno lamaçal. E a gente escorrega e enfia a cara na lama. Então, não vá além daquilo de apoiar, de orar, de interceder, de socorrer, de ser um despenseiro fiel, de ser um despenseiro que sabe que não é o julgamento humano que importa, não é o aplauso humano que importa, mas é aquela prestação de contas que Deus vai sondar até por que a gente fez as coisas. Então, não ultrapasse o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho, a favor de um e em prejuízo do outro. Paulo novamente vai falar que as divisões, elas são coisas que estão à vista, estão em cima, mas lá embaixo, a raiz, as divisões vêm do orgulho. É interessante, todos os pecados, eles têm raiz no orgulho. Eles estão ligados com o orgulho. Satanás, ele quis ser igual a Deus. Orgulho. E se tem uma coisa que Deus não compartilha com ninguém, é a sua glória. E qualquer pessoa que venha
Nós sempre temos deficiências. Tudo que vamos fazer, ter um encontro com Deus, lutarmos com Deus por alguma coisa, Deus quer que a gente lute assim, no sentido de darmos as razões por causa do que queremos, por que a gente quer algumas coisas. Deus quer que a gente bate um papo ali com Ele. Mas quando esse relacionamento de querer que Deus faça alguma coisa para nós, ela está enraizada no orgulho, a Bíblia fala, Deus resiste ao soberbo. Nós vamos ter, a ideia de resistir, Deus não é que Deus fica de braço cruzado. A ideia de resistir é Deus coloca para baixo. Vai tornar todo esse desejo contra si mesmo, né? Então Paulo dá um alerta aqui, né? Olha, eu estou usando essas coisas figurativamente para mim mesmo e Apolo por causa de vocês. Paulo ao fazer isso, ele não está querendo derrubar os irmãos de Corinto. Ele quer que eles escapem desse erro que é procurar aplaudir um, aplaudir o outro. E que eles não ultrapassem essa ideia dos limites. Ele fala assim, para que, por nosso exemplo, vocês aprendam isso. Não ultrapassem o que está escrito. O que Paulo fala? Eu não fico competindo com Apolo. Apolo não fica competindo comigo. Eu não fico competindo com Pedro. E Jesus Cristo não competia nem com os próprios discípulos. Ele sendo Deus. Então, pensem em nós. Agora, o que os corintianos estavam fazendo? Eles estavam usando Paulo, Apolo e Cefas para criar divisões, sendo que esses homens lutavam para unir e solidificar os relacionamentos. Então, a raiz das divisões é o orgulho. Né? Um querendo ser mais do que o outro, um querendo mais proeminência. Aí Paulo vai usar de perguntas retóricas, ele entra aqui num nível que é um pouco de cinismo. Porque dentro daquela igreja lá, tinha umas pessoas que queriam ser melhor que a outra, e estavam tentando a todo custo provar porque eram melhor que a outra. Então, salientavam as suas facilidades, as suas qualidades, e tentavam achar defeitos nos outros. E aí Paulo vai falar, olha, vamos ver se eu consigo explicar para vocês. Ele fala assim, pois quem é que faz com que você sobressaia? Se você é um pouco melhor que os outros, que você é saliente, né? As pessoas olham, puxa, olha, né? A pessoa consegue falar bem, olha, ela tem uma mente brilhante, ela tem recursos. Quem que fez com que você sobressaísse? A ideia aqui são perguntas retóricas. Paulo não vai responder. Ele faz perguntas porque, numa mente de uma pessoa que não é criança, não é um adolescente, a resposta seria quem para essa pergunta? Pois quem é que faz com que você sobressaia? Qual que é a resposta? Deus. Se você, aparentemente, humanamente falando, você é um pouquinho melhor, ou tem uma capacidade que é diferente dos outros, e essa capacidade é usada para a igreja de Deus, quem que fez isso com você? É natural seu? É Deus. A resposta, então, perguntas retóricas. Deus, olha o que ele fala. E o que é que você tem que não tenha recebido? Tem alguma coisa que você não recebeu? Mesmo que foi seu trabalho, mesmo que foi sabedoria, assim, inteligência e investimento em, alguma coisa assim mesmo que seja tudo isso, se você trabalhou arduamente, você teve saúde, você tem um corpo, tudo vem de Deus. E se você recebeu de Deus, por que se gloria então? Como se não o tivesse recebido. É como assim se tivesse, não, isso aqui é meu. Sem mim, é fruto, sim, é fruto do nosso trabalho, é fruto do nosso estudo. De repente a pessoa abriu mão, né, que nem os jovens que treinam aí, eles abrem mão de muita coisa, mas no final ganha medalha. Mas quem? Eles poderiam ter ganho aquilo sem Deus, mesmo não sendo crentes.
Tem um pastor que morava, assim, o fundo era divisa com a casa de um famoso jogador do Brasil, raqueteiro. E ele tinha ganho 2 torneios dos mais principais, os mais famosos, mais bam do seu esporte. E o repórter chegou para ele e falou assim: puxa, graças a Deus, né, você representou o Brasil e conseguiu esse torneio. E esse jovem falou assim: graças a Deus não, graças a mim. Tinha uma saúde perfeita. A gente não pode julgar dessa forma. Mas a saúde dele, ele começou a ter um problema físico, e cirurgia atrás de cirurgia, até que teve que desistir de torneio no nível profissional por causa do incômodo. Não conseguia jogar mais. E se o recebeu, por que se gloria como se não o tivesse recebido? E aí, Paulo, vocês já estão fartos, vocês já são ricos, chegaram a reinar sem nós. Sim, quem dera que vocês fossem reis, para que também nós viéssemos a reinar com você. Paulo fala: se vocês fossem reis, puxa, que bom! Ah, que facilidade a gente teria na vida. Paulo, vocês têm tanto e querem ser o que mais? Paulo usa de cinismo aqui, né? Aqui, aí Paulo vai falar: olha, vocês falam muito mal de nós, de mim, de qualquer dispenseiro, de qualquer líder, de qualquer pessoa que está servindo a igreja, se doando à igreja. Olha, Paulo fala assim: olha, a aparência, o que eu acho sobre o meu ministério, sobre o que eu sou, o meu chamado, Paulo fala: porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar. O que vocês falam é verdade mesmo. Tudo aquilo que vocês falam que a gente não é nada, que a gente é uma porcaria, que a gente não presta, que a gente não é de sucesso, não deveriam ser notados, porque dá vergonha falar que vocês nos conhecem. O que me parece é que Deus colocou a gente por último. E vocês vão ver algumas coisas que são verdades aqui. Ele falou assim: porque parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Todos eles morreram, a não ser João, que deve ter morrido de morte morrida. O resto, todos eles morreram de morte matada. Parece que Deus coloca em último lugar, sempre estavam desprezados, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Essa foi a vida dos apóstolos, dos servos de Deus, jogados aos leões. Quer dizer, vocês falam que não é nada, mas como a gente é dispenseiro de Deus, dos mistérios de Cristo, e Deus nos chamou, então, até para mim, Paulo, eu também concordo com vocês. Porque parece que a gente, sabe, está em último lugar. Essa é a aparência, né? Que nós fomos condenados à morte. Parece que Deus tinha um ódio com a gente e pegou a gente, vai pregar o evangelho, e vai sofrer. E ele continua ainda: nós somos loucos por causa de Cristo. Quando pregamos, tudo, esse cara é um tagarela, ele é louco. E vocês são sábios em Cristo. Não, vocês são sábios. Vocês entendem de tudo. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são fortes. Vocês são honrados e nós somos desprezados. Realmente, tem uma grande diferença entre vocês e nós. É isso mesmo que vocês estão falando. Nós somos isso. Paulo está usando de ironia aqui. Os corintianos lá pensaram que Paulo ia se defender. Mas não, vocês estão com a razão. Parece mesmo que Deus nos colocou para sofrer nesse mundo, para ser desprezado, para ser condenado, para ser morto. Vocês são sábios, vocês são fortes, vocês são honrados. Nós somos loucos, nós somos fracos, nós somos desprezados. Isto é, não vale a pena nos imitar, não vale a pena atender o chamado de Deus, porque é isso que vai sobrar. Realmente vocês estão certos. Então Paulo usa de ironia e cinismo aqui, né? E aí Paulo vai abrir o coração dele. Ele
né, tá um pouco aborrecido com a situação. Ele fala, até presente hora, só para confirmar isso que eu acabei de falar para vocês, até o presente momento, até o presente hora, ele não está falando do que vai acontecer no futuro, mas até o que está acontecendo do meu chamado, até agora que eu estou em Efésios, nós sofremos fome. Aquele que serve a Deus, está disposto a servir a Deus, vai passar por fome. Realmente, uma pessoa que passa por fome, segundo a aparência e aquilo que vocês valorizam, é uma pessoa fracassada. Uma pessoa que não sabe nem investir os seus recursos. Paulo fala, até presente hora, sofremos fome, sede e nudez. Quando ele estava preso lá em Roma, ele pediu para Marcos, falou que só Lucas estava com ele, pediu para Marcos trazer um livro e a capa. No maior inverno, Paulo estava numa casa e não tinha com o que se cobrir. Ele fala, somos esbofeteados e não temos morada. Constantemente levando pancada. Ele levou três vezes surra de 39 varadas, porque se desse 40 e a pessoa morresse, então quem autorizou a surra era responsável criminalmente. Então, os judeus tinham uma prática. Até 39, se o cara morrer, não é culpa sua. Então, ele passou 3 vezes pelo crivo dos judeus e ele apanhou, mas saiu quebrado. Lá em Filipenses, os liquitrores, que eram os caras que andavam com os vereadores, eles carregavam uma vara assim. Na Índia tem muito disso, né? Se alguns policiais estão passando na rua, um moleque um cara pegou uma maçã, roubou lá, e aí o pessoal já pega ele, 2 policiais seguram, 2 liquitrores seguram pelas mãos, seguram o pé, e eles batem no cara, assim, com umas varas. E o cara chora, e daí solta o cara, não tem audiência de custódia, não tem prisão, não tem nada. O cara está livre, mas o cara está machucado. Paulo passou 3 vezes por isso, porque ele era dispenseiro de Deus. Então, se isso acontece com alguém que é servo do Deus Altíssimo, isso não deve ser verdade. Você não é apóstolo, coisa nenhuma. Você não é dispenseiro de Deus, não. Porque Deus, o Deus poderoso, como nós falamos ontem, nunca ia permitir isso para o seu servo. E Paulo falou, nós não temos nem morada certa, não tenho casa própria, não tenho, não tenho endereço. Eu vivo aí da ajuda de alguns irmãos e algumas vezes a minha morada por maior tempo é a prisão. Então, que vantagem vocês estão querendo ser? E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Lá em Corinto, principalmente, o pessoal viam ele trabalhando com Priscila e Áquila para ele poder se manter ali e pregar o Evangelho. Depois, quando chegou Timóteo e Silas, com oferta lá de Filipenses, Paulo deixou de trabalhar, de fazer tenda, para poder pregar o Evangelho. Então, qualquer pessoa cai fora rapidinho disso. E Paulo se mantinha, se esforçando, afadigando, trabalhando com as próprias mãos durante um tempo, para que ele pudesse levar a graça, os mistérios de Deus àquelas pessoas. E ele falou, e também tem as nossas reações, porque eles falaram que Paulo era covarde, que Paulo não era potente em palavra, em personalidade, não tinha autoridade. Ele fala, quando nós somos insultados, nós bendizemos. Eu não vou lá bater boca, eu publico na internet, esculhambo com as pessoas, né, processo as pessoas. Ele era insultado, Paulo, Deus te abençoe. Espero que vem aqui, vamos conversar sobre a graça. Quando somos perseguidos, suportamos. Quer dizer, isso é covardia. Cadê a personalidade dessa pessoa? Então, você insultou Deus? Deus não permite uma coisa dessa. Deus é o vingador, Deus é o poderoso. E você é insultado, você bendiz a pessoa, você é perseguido, você suporta, você leva a pancada. Lá em Tessalonicenses, Paulo chegou, seguraram Paulo, apedrejaram ele. Agora acabou. Ele vai lá, acorda, limpa o rosto, volta lá para pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho é simplesmente para dizer palavrões, xingar, trazer ameaças. Não. Era a tentativa de que essas pessoas entendessem a salvação pela graça em Jesus Cristo. Ele continua.
Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Alguém vem, calunia, fala mal, todo mundo fica contra, e ele vai até essa pessoa que o caluniou e vai lá, vamos se reconciliar? Vamos nos abraçar? Eu te perdoo. Gente, eu não consigo. Como? Para a igreja de Corinto, essa cúpula que estavam provocando a igreja, isso não é a atitude de alguém que é homem. Porque Paulo, em outras palavras, o que ele fazia? Ele levava desaforo para casa. Porque algumas vezes, quando a gente é caluniado, ou perseguido, ou insultado, a gente fala, bem, acabou com essa pessoa, acabou, não vou fazer mais nada. E a gente até fala, acabou, não quero mais ver essa pessoa na minha frente, vestida do que se fala? A gente fala? Hã? Nem pintada de ouro, a gente fala. Mas acho que vários de vocês já tiveram essa experiência. A gente fala, não, agora acabou. Já, porque a 10ª vez já me caluniou, já me perseguiu, já fez tudo isso para mim. Aí você percebe que você é salvo. Aí você fala, caramba, esse Espírito Santo me estraga todo o meu prazer. Ele faz com que você não tenha capacidade para cumprir o propósito do seu coração. E você sabe que aquela não vai ser a última vez. E aí você fala, não, dessa vez tudo bem. Aí você fica firme. Mas se tiver uma próxima... E Paulo fala, olha, como a gente é dispenseiro da graça de Deus, calunia, a gente vai procurar... Não é aceitar a reconciliação. É quem foi caluniado que vai atrás para se reconciliar. E ele fala, até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo. O que os corintianos estavam fazendo? Eles estavam tentando colocar Paulo lá para baixo. Você é ruim, você não serve para nada. Paulo, vocês nem sabem um pouquinho ainda. Deixa eu explicar para vocês o que eu sou. Não preciso gastar. Vocês estão economizando nas palavras de desprezo para mim. Eu sou lixo do mundo, nós somos escória de todos. É isso mesmo. Então Paulo fala assim, vocês estão querendo me afetar? Vocês estão querendo baixar minha autoestima? Vocês estão querendo me prejudicar? Não, eu sou pior do que vocês acham que eu sou. Vocês não estão falando nada ainda. Paulo está usando de ironia e está abrindo o coração dele. Não, aí ele fala, olha, ele dá uma paradinha, ele fala, irmãos, eu não escrevo essas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Não estou escrevendo isso para envergonhar vocês, insultar vocês, a usar de ironia, de abrir o meu coração. Pelo contrário, eu estou fazendo isso para admoestar vocês como meus filhos amados. Como filhos amados, essa atitude de menosprezar, de fazer comparação, de me insultar, não deveria estar acontecendo com vocês. Então, quando eu estou abrindo meu coração usando ironia, eu quero que vocês mudem o comportamento, sejam mais honrados, mostrem um crescimento, que vocês tratem com carinho pessoas que são muito importantes na vida de vocês. Não que Paulo estava buscando carinho, mas aquela atitude de comparação, de falar mal, de jogar as pessoas, essas pessoas que eram servos de Deus para baixo, não deveria pertencer ao comportamento deles. Versículo 15. Paulo fala, porque ainda que vocês tivessem milhares de mestres, de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais. Mestres, aquele que treina, os aios, aquele que o homem rico dá ao seu filho, dá 3, 4 filhos, e ele vai ensinar matemática, português, inglês, vai ensinar como lutar a espada, vai ensinar como fazer comida, vai ensinar como tomar banho. Então, essas famílias ricas, o homem, o pai, entregava os seus filhos para esses instrutores,
para eles crescerem na vida. Mas, apesar de ter vários instrutores, cada um ensinar uma coisa, quem era o pai daquelas crianças? Tinha vários pais? Só tinha um. Cada criança, ou a criança, ela não tem vários pais. Ela só tem um. A gente nunca viu essa frase, né? Pai só tem um. Mas a gente sempre ouve falar que mãe só tem uma. Mas pai também. Só tem um. E Paulo fala, ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, pessoas que estão aprimorando a vida de vocês para se tornarem mais a imagem de Cristo, não teriam muitos pais. Instrutores, sim. Muitos pais, não. Pois eu gerei vocês. Paulo fala, eu sou o pai de vocês. Eu que trouxe a fé salvadora para vocês, que entrou no coração e vocês nasceram em Cristo. Ele fala, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus, pelo Evangelho, pelas boas novas. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Paulo não está buscando se livrar desses problemas, esconder essas dificuldades, ser lixo, ser insultado, de buscar os seus direitos, porque ele queria se promover, queria estar acima, ser famoso, ser conhecido, de disputar com Apolo, com Pedro, quem quer o mais bambambam. Ele fala, eu não sou assim, Apolo não é assim, Timóteo não é assim, Silas não é assim, Barnabé não é assim. Já que vocês forem gerados por mim, sede meus imitadores, parem com isso. A ideia aqui, Paulo usa um costume que antes se tinha. Não sei se é da época de vocês, em que o filho sempre seria profissionalmente, ou teria o mesmo trabalho que o pai. Na minha idade, na minha época, começou a perder isso. Mas antes era assim. Se o pai tinha uma mercearia, uma quitanda, passava de geração em geração. E até o nome colocava lá, quitanda do Tadeu. Depois era quitanda do Tadeu e filhos. Depois Tadeu, filhos e netos. Depois sumia a quitanda do Tadeu. Essa ideia é que, antigamente, se o pai ele era um marceneiro, o filho, neto, bisneto, tataraneto ia seguir a mesma profissão. E eles aprendiam desde criança. O que Paulo está falando, ele está usando essa cultura de que o filho vai imitar o pai. E ele está falando assim, então, se eu gerei vocês, sejam meus imitadores. Agora, Paulo não era o salvador deles. Paulo é aquela pessoa que apresentou os mistérios de Deus. Então, Cristo é que gerou eles foram concebidos em Cristo, e essa concepção aconteceu quando Paulo apresentou o Evangelho. Mas Paulo é o pai. E ele fala assim, então olhem para mim. Agora, tem que ter muita ousadia para dizer, sede meus imitadores, né? Versículo 17. Então, por causa que o orgulho está dominando eles e está trazendo essas deficiências, alguns, quando ouvem Paulo falar dessa forma, alguns da igreja de Corinto, eles abaixam a cabeça, começam a chorar e falam, puxa, miserável homem que sou, né? Puxa, eu quero deixar de ser isso, eu quero ser igual a Paulo, eu quero ser igual a Jesus, eu quero ser igual o relacionamento, eu quero que eles têm, Paulo, Apolo e Pedro têm junto. Que burrice, como que eu penso errado, eu quero abandonar esse pensamento. Mas tinha um grupo de pessoas que se endureciam mais ainda. Eles ficavam mais impenitentes e mais arrogantes. E aí Paulo fala o seguinte, por esta causa, eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor. Por causa desse problema de divisões, Paulo, então, lhe enviou Timóteo. Timóteo, vai lá e conversa com eles, porque isso está tirando a saúde e a força daquela igreja. E essa igreja corre um grande perigo de implodir. O qual, né, ele fala assim, que é meu filho amado e fiel no Senhor. Paulo é fiel.
Timóteo é fiel ao Senhor e no Senhor, e ali juntamente com Paulo. O qual, isto é, Timóteo, fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus. Então, Timóteo vai recordar, porque o orgulho, ele é como você bater a cabeça muito forte. Ele faz com que você esquece de algumas coisas que você sabia, e você tem que aprender de novo, ou ser lembrado. Meu cunhado teve um acidente de moto, que ele não sabia nada mais sobre ele, não sabia o que era amarelo, o que era azul, e graças a Deus, uma mulher que tinha trabalhado nos Estados Unidos com lesionados, pôde gastar um tempo nos ensinando para a gente ensinar ele. A gente teve que contar toda a história dele, teve que contar, fazer ele repetir o que era azul, o que era amarelo. A gente ensinava, depois perguntava, 2 segundos depois, ele não sabia mais. E Timóteo, Paulo enviou Timóteo aqui para a igreja aprender aquilo que tinha sido ensinado, mas o orgulho estava trazendo um dano mental na cabeça deles, fazendo com que eles esquecessem isso que eles já tinham aprendido. Então, o qual Timóteo, fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus. Como por toda parte, não era somente lá em Corinto, mas em todo lugar que Paulo ia, ele ensinava isso, porque era o ensino de Jesus. Alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-lo. Então, alguns perceberam, Paulo está a 1.700 quilômetros daqui, ele não vai vir mais aqui, então vamos fazer do nosso jeito. O nosso jeito é melhor, é mais pragmático, dá resultado, o pessoal lá de fora vai gostar mais. E Paulo fala assim, olha, eu tenho que prestar contas a Deus, eu estou preocupado. Então, vocês estão cheios de orgulho, achando que ninguém ia chamar a atenção de vocês. Versículo 19. Mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los. E então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos, que acham que são superiores a tal pessoa, estão criando esses grupinhos, essas divisões. Então, eu espero que em breve eu vá visitá-los. Já mandei Timóteo para trazer disciplina para vocês, para correção, para lembrar que não é isso que vocês aprenderam. Mas, se Deus quiser, se o Senhor quiser, eu irei visitá-los. E então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. Porque o reino de Deus não consiste não em palavra. O reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder, em ação. Não é somente blá, blá, blá. Eu quero ver eles colocarem em ação mesmo, se eles vão provar isso. E aí, Paulo, versículo 21. O que vocês preferem? Que eu vá até aí com um chicote ou com amor e espírito de mansidão? Já mandei Timóteo. Ele vai lembrar vocês. Eu espero logo visitá-los. E quando eu chegar aí, vocês querem que eu use o chicote? É uma alegoria. Paulo nunca ia fazer isso. Vocês usam o chicote? Ou que eu fale, irmãos, como é bom estar no meio de vocês. Ou eu chego aí e só lapada. O que a gente gosta mais? Então, o que Paulo está querendo dizer aqui, olha, Timóteo já vai aí. Essa carta que eu estou escrevendo já devia ser suficiente. Timóteo vai aí e vai lembrá-los. Então, quando eu chegar aí, eu espero que tudo isso tenha acabado. Que tenha uma harmonia, que todo mundo está feliz, todo mundo já está pensando igual Cristo pensa, tem a mente de Cristo. Agora, se não tiver, eu vou ter que tratar da saúde da igreja. E aí, será cajadada. Seria o termo que a gente usaria hoje. Então, quando o orgulho nos domina, e diante da confrontação, diante da lembrança daquilo que é certo, se a gente se humilha, se a gente se arrepende, se a gente muda o nosso caminho, muda o nosso comportamento, a gente vai ouvir uma voz meiga e suave do Senhor. Mas se a gente se tornar impenitente, mais ferrenho ainda, a gente pode receber o chicote de Deus. Aí a gente começa a perceber, por que as coisas não dão certo? Por que só está perrengue na minha vida? É Deus tentando tirar isso, essa raiz
maligna ao qual a gente está ligado. O texto, capítulo 4 inteirinho, ele fala como os despenseiros de Cristo devem ser considerados. Realmente, aquilo que os líderes, aqueles que servem a Deus, aqueles que foram os apóstolos, foram os pastores daquela época, da história da igreja, os pastores atuais que são sérios com Deus, eles, olhando aos olhos humanos, são pessoas fracassadas, são desprezadas, são covardes, porque são humilhados e se reconciliam, perdoam facilmente. Deveria ser assim. Então, muitas vezes, por causa de serem assim, por causa de imitarem a Cristo, então, muitas pessoas difamam, comparam. Esse cara aí não tem presença. Não, muitas vezes eles estão lutando, tem uma luta muito grande e de domínio próprio, para não se vingarem, para suportar, para reconciliarem. Então, muitas vezes tem, eu falo por mim mesmo, né? O leão que está aqui dentro tem que ser dominado. E quando a gente domina esse leão, parece que a gente é um gatinho, né? Não serve para nada, não tem autoridade. Só aquelas considerações iniciais, né, que Paulo fala para a igreja de Corinto. Os despenseiros de Cristo são servos de Cristo. Não estão aí como empregados de alguma instituição. Eles são chamados para ser servos de Cristo. E nós, como crentes em Cristo, nós somos auxiliares, nós somos cooperadores, estamos na mesma obra, não estamos concorrendo, não estamos competindo para ver quem que é o melhor. É um tentando facilitar o trabalho do outro. É essa mútua cooperação que faz com que Cristo seja glorificado. Os dispenseiros de Deus são encarregados dos mistérios de Cristo e não de outra coisa. Não é mensagem de autoestima, ou de sucesso, ou de prosperidade. Qualquer dessas coisas não são mistérios de Cristo. O mundo, muitas vezes, sabe até melhor sobre esses assuntos do que nós. Não é psicologia, não é psiquiatria. Os mistérios de Cristo, a salvação pela graça, através de Jesus Cristo. Ninguém tem isso. Os dispenseiros de Cristo, eles devem ser encontrados fiéis, não mudar nada e serem corretos no processo. Não devem ser julgados precipitadamente. Algumas vezes podem até ser corrigidos, confrontados, animados, consolados. Não tem problema, mas a gente tem que tomar cuidado de pela aparência e muitas vezes até distante, na distância já tirar conclusões ou fazer comparações. Vamos aguardar o dia final. Vai ter pessoas que a gente achava que era o grande, o cara, e não era nada daquilo. Tem pessoas que a gente achava que não era nada e de repente vai ter um louvor muito bonito de Cristo. Talvez até você. Puxa, você fica comparando, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, eu não sirvo para nada, eu só consigo fazer isso aqui. Jesus fala, você consegue dar um copo de água aos meus pequenininhos? Jesus vai nos lembrar. Mas eu não, ninguém me nota, eu não faço algo que é notável. Jesus sabe. Jesus sabe. Então, vamos aguardar o dia glorioso, onde Jesus vai ser glorificado. E ele, aí vai ter a distribuição de galardão, e as pessoas vão receber até coroa. Jesus falou, fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei. E vamos receber coroa, e o que as pessoas que vão receber essa capacidade para dominar uma coisa, o que vão fazer com essa autoridade que receber de Jesus, essa coroa? Coroa não é uma senhora. O que nós vamos fazer com essa coroa? Essas pessoas vão receber essas coroas. Vão depositar aos pés de Jesus. Lá tudo vai
ser muita luz. A gente vai conhecer o que realmente nós somos e vamos conhecer como é realmente Jesus e o lugar que Ele habita. Que bom que eu e você estaremos lá. Por enquanto, vamos sobrevivendo. Né? No perrengue, na dificuldade, perdoando quando caluniado, suportando quando perseguido. Se não tiver casa, segue em frente. Não desista. Essa é propaganda dos orgulhosos. Você não tem. Você é um fracassado. Seja fiel a Cristo. Amém?